Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast da Evomilk. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E para vocês conhecerem a solução da Evomilk, vocês podem acessar o www.evomilk.com.br. E para vocês acompanharem todos os lançamentos semanais do Papo de Laticínios, vocês podem se inscrever no canal Papo de Laticínios lá no YouTube, ou vocês podem seguir Papo de Laticínios lá no Spotify. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial que vai falar um pouco para nós sobre os queijos artesanais de Minas Gerais. Seja bem-vindo, José Manuel Martins. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse a sua jornada, contasse quem é o José Manuel Martins. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. José Manuel Martins é um cidadão natural de Guiricema, Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, com menos de 10 mil habitantes. Dali eu fui para Viçosa estudar, fazer o curso de laticínios. Fiz mestrado, doutorado, fui professor substituto também na UFV. Em 2007 recebi um convite muito especial da Emater de Belo Horizonte para poder assumir a coordenação de leite derivados no estado como assessor técnico, e ali foi uma experiência muito grande em que eu aprofundei mais, o meu caminho dentro dos queijos artesanais, né? Se no doutorado eu tive uma grata oportunidade, né, de trabalhar com os queijos do Cerro, também trabalhei com queijos de Araxá, porque a gente tinha uma equipe que era coordenada pela professora Célia Ferreira, que se envolveu muito, né, na área de queijos artesanais, e ali eu pude conhecer várias regiões. Foi uma abertura de portas mesmo para os queijos artesanais. E em 2009, eu vim para Rio Pomba, passei no concurso aqui para professor, uma cidade aconchegante, uma cidade muito acolhedora. Foi na transformação de Cefet para Instituto Federal. É importante destacar isso, Sara, fazer essa discriminação, né? Porque o Campus Rio Pomba ele teve várias etapas, passou por várias etapas desde a sua criação, como colégio agrícola, escola agrotécnica, Cefet, e a partir de 2009, efetivamente, como Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. E aqui a gente começou a desenvolver pesquisa, a orientar estudantes e a viver, né, mais especificamente, a educação dentro daquilo que a gente acredita como um vetor, né, de emancipação, de autonomia para os nossos estudantes e região. Então, eu sou um entusiasta com a educação, eu sou uma pessoa que aposto muito na educação como um meio transformador da nossa sociedade. Sim, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o nosso público de laticínios, como que é o curso de laticínios, é um curso técnico, né, do campus Rio Pomba. Isso, é importante fazer essa diferença. O Campus Rio Pomba, ele tem o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia de Laticínios. É um curso superior de 4 anos. É um curso que permeia todas as áreas de gestão, processamento, ambiental, e todas as demais áreas necessárias para uma boa formação, né, do profissional. A minha cadeira aqui não podia ser outra, a não ser queijos, né? Aqui eu ministro as disciplinas de Ciência e Tecnologia de Queijos 1 e Queijos 2. E aí, Sara, é importante a gente destacar também que o Campus Rio Pomba foi o primeiro campus, né, a criar uma disciplina dentro do curso de laticínios, também válida para o curso de bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos, de queijos artesanais. É uma disciplina Legal. que ela divulga, né, as regiões, divulga todo o potencial que esse ramo, que até pouco tempo estava, vamos dizer, esquecido, né? E que dos anos 2000 para cá tomou
uma dimensão, né? Na verdade, do seu tamanho, né? Porque nós precisamos de valorizar cada vez mais esse produto. Exato. E aí, para a gente começar o nosso assunto sobre o QMA, que é do jeito que vocês gostam de falar, né? O queijo Minas artesanal, eu queria que você desse uma é, atualizada para a gente, né? Como é que tá o nosso cenário mineiro para queijos, né? E aí, especificamente depois para os queijos artesanais, né? De Minas Gerais. Sim. Sara, Minas Gerais é o maior produtor de leite derivados do Brasil e de queijos também, né, não podia ser diferente. Mais de 50% dos queijos produzidos no Brasil sai daqui. Né? Então, é um setor extremamente rico, produtivo e que passa por alguns desafios. Né? Nós precisamos de alertar em relação a isso. É preciso que a gente trabalhe muito, não só com volume de produção, com produtividade, mas também com qualidade do leite. E a gente tem visto uma evolução ao longo desses anos, principalmente com as mudanças de legislação, como a IN 76, a IN 77, que trazem orientações, né, importantes para a gente poder concentrar os nossos esforços nessa qualidade do leite. Nós estamos com um setor muito voltado ao profissionalismo, né? Aquele produtor de 20, 50 litros, com menos de 100 litros, tem sido reduzido cada vez mais, e os produtores têm apostado muito nesse setor para aumentar produtividade, né? Acima de tudo. E nós temos muitos laticínios no estado, muitos laticínios que conseguem uma variedade muito grande de produtos, né, a ser colocado no mercado. Nós temos vários cursos também ligados à área de leite derivados, que nos dão uma formação privilegiada, né? Ou seja, o Estado, além de ser o maior produtor de leite derivados, também tem uma formação, né, com várias instituições, que inclusive são nossos parceiros aqui. Nós, né, precisamos de ressaltar isso: o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a UFV, né? A própria UENG, que também possui curso de laticínios no Triângulo. Então, a gente precisa estar caminhando juntos, a gente precisa de estar buscando essa formação profissional, que é uma carência do setor, né, de fato. E no caso dos queijos artesanais, principalmente depois da primeira lei, né, a Lei 14.185 de 2002, começou, então, a se abrir, né, para que a gente pudesse estar discutindo mais um produto que estima-se ter um valor percentual de produção em torno aí de 1/4 da produção, entre 1/4 e 1/5 da produção de queijos no estado. Você imagina que é extremamente significativa, né? Se o estado de Minas é o maior produtor de queijo, o Brasil já produz mais de 1 milhão de toneladas de queijos por ano. Você imagina o que é esse volume a nível artesanal, né? E a gente não pode, de forma alguma, se omitir em relação ao produtor, à sua tradição, à sua cultura. E aí nós temos, né, como regiões produtoras, né, se você me permite já relatar aqui algumas dessas regiões, Claro. vem a diferenciação do que é o queijo Minas artesanal e os queijos artesanais. Né? Queijo Minas artesanal é um queijo produzido a partir de leite cru, onde se utiliza o pingo, que é um soro salgado e fermentado, que é coletado do dia anterior para utilizar na fabricação do dia seguinte, que possui ali uma microbiota muito diversificada e que depende de alguns fatores que a gente chama de edafoclimáticos, como temperatura, umidade relativa, a própria pastagem, né, presente no ambiente, e uma série de outros fatores, né, ligados especificamente a uma determinada região. E os queijos artesanais são os queijos que também possuem uma tradição, né, que são reconhecidos por essa tradição, pela cultura passada de geração em geração, mas são queijos com características diferentes. Né? O Minas artesanal, se a gente for fazer uma
uma semelhança desse queijo com o industrial, ele pode estar um pouco mais parecido aí com o Minas padrão, né? Uhum. Inclusive, o próprio formato dele, né, é muito parecido. E aí, Aham. nas regiões produtoras do queijo Minas artesanal, nós temos Araxá, vou até ler aqui para não esquecer nenhuma, tá, Sara? Aham, Campo tá das joia. Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, que entrou recentemente, né? Serras da Ibitipoca, Serra do Salitre, Cerro e Triângulo Mineiro. Outras regiões que também já estão legisladas, reconhecidas pelo Estado, né, que são produtoras de queijos artesanais, a gente pode citar aí a região de Alagoa, né, que produz um queijo parecido com o queijo, o pessoal falava até parmesão de Alagoa, né? E a mantiqueira também, né? São queijos, mas são queijos próprios, né? Com essa denominação, né? Perdeu-se a palavra parmesão, porque a gente, na verdade, o Estado entende, né? E os próprios produtores entendem que são queijos com características peculiares, próprias, e por isso trazer consigo o nome da região é muito mais plausível, né, do que trazer o nome Aham. de um queijo que vem, inclusive, de um outro país, né? Não, Nós pois é, temos, interessante isso. sim, Assim, interessante isso, né? Porque acaba que os queijos, eu acho que parece que meio que os queijos nascem com a inspiração de um outro queijo, né? Ou sim, de uma outra região ou de um outro país. Mas aí, igual você citou, aí você tem clima, né? Você tem as características de vegetação, você tem características do animal, né? Você tem as características do leite que são diferentes e que acabam ficando únicos, né? E aí você isso, citou todas essas regiões em Minas, né? Só em Minas, com queijos que com certeza são queijos Minas artesanais, mas com características muito distintas, né? Assim, de exatamente, sabor e, né? E de produção, né? E isso é muito exatamente. interessante, né? Sara, só para eu poder finalizar aqui, então, as demais regiões, né? Nós temos entre Serras da Piedade, Alcaraça, temos também Serra Geral do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Suaçuí. Então, são 15 Sim. regiões hoje reconhecidas pelo Estado, com legislação reconhecendo, inclusive, quais são os municípios pertencentes a cada uma dessas regiões. Isso é muito importante porque isso abre para outras regiões uma possibilidade muito grande de reconhecimento, né? Nós temos aqui na Zona da Mata, nós temos no sul de Minas, também uma tradição muito grande na produção de queijos artesanais, e cabe a gente, né, buscar conjuntos de parceiros para que a gente possa estar, né, lutando por isso. Eu sei que o Instituto Laticínios Cândido Tostes tem feito um trabalho interessante também, né, com esse reconhecimento, junto da Emater, que fazem todo o reconhecimento, né, da região, caracterizando toda a região, com Uhum. relatando, inclusive, a própria qualidade da água. Eu me lembro bem, o Campos Rio Pomba, né, eu tive um projeto de iniciação científica que colaborou com o reconhecimento da região de Serra da Ibitipoca, e eu Aham. me lembro que numa palestra, né, na verdade, foi uma apresentação feita pela Emater em relação à região, foi destacado que Ibitipoca teria a melhor qualidade de água de todas as demais regiões do estado. Então, assim, é um parque, né, belíssimo que se tem ali, Maravilhoso, né? é. E então isso foi uma surpresa para a gente, né? Não no sentido de pensar que não pudesse ser, né, a região com a melhor qualidade da água, mas isso mostra, né, o nível de detalhamento, né, que se tem trabalhado dentro dessas regiões para que pudessem ser reconhecidas, né? Você falou aí de um monte de região. E a minha região tá inserida em algum desses aí? Boa pergunta. Você está numa região muito interessante, importante para o Estado, né? Nós temos alguns laticínios aí também com destaque, inclusive nacional. Gardingo foi um laticínio que conseguiu ganhar o concurso nacional de lácteos com o seu doce de leite, né? Você vai Exato. lembrar Com disso. queijo prato. Mas são questões que nós precisamos de analisar. Ipanema, né, onde você está, traz para a gente um orgulho muito grande, né?
por meio da quebra do livro dos recordes com o maior queijo do mundo, né? Eu tive a oportunidade esse Exato. ano de estar aí e eu vi lá, né, todo monumento, né, que está presente numa das praças da cidade, né, relatando isso, vendendo, né, a imagem da cidade. Eu acho que isso é muito rico, muito interessante. E a região precisa de Exato. se unir, né, Sara? Precisa de entender quais são as oportunidades, né, que o mercado de queijo, que o mercado de leite e derivados traz, para que a gente possa ter mais investimento na área, que a gente possa ter mais empresários aí apostando no setor de lácteos. Exato. E aí, pois é, ainda tem o que eu queria que você citasse pra gente, né? Toda essa importância econômica, né? Sim, pois você imagina, quando a gente falou de casa de milhões, né, o estado de Minas, não, o Brasil já passou de 1 milhão de toneladas de queijos de produção. Aham. Isso em quilos, são bilhões de quilos produzidos de queijo. E aí você imagina o seguinte, né? Hoje, pela variedade, pelo mercado, né, nós temos consumidores cada vez mais exigentes, que estão dispostos, inclusive, a pagar um valor um pouco mais elevado por um produto de qualidade, por um produto diferenciado daquelas commodities, né, como é o caso da mussarela, como é o caso do Minas Frescal, que são queijos que, apesar de terem a sua importância, e a gente não pode abrir mão disso, hoje nós temos vários laticínios se enveredando aí para a área de queijos mofados, para a área de queijos com olhaduras, queijos processados, e isso, né, certamente estimula o consumo, né? E, logicamente, Sim. o valor agregado ao produto, ele também tem uma importância muito grande e isso são oportunidades, né? De mercado, oportunidades de lucro, e a gente precisa de estar o tempo todo analisando isso, né? Analisando esse mercado, coletando dados para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, né? Dentro desse universo aí do empresariado. E assim, e as questões culturais também, né, ô José Manuel, que a gente sempre vai estar resgatando, né? Eu acho que tem coisas que a gente não pode deixar apagar do nosso passado, né? E o Ah, queijo não. artesanal, ele traz muito isso, né? Então, Sara, o queijo, aí, né, pegando a vertente do queijo artesanal, os queijos artesanais do estado de Minas Gerais eles são seculares. Há registros de produção desde o século XVIII, né? O Cerro, Serra da Canastra. Aqui, quando a gente fez o reconhecimento, né, colaborou com o reconhecimento de Bitipoca, o, o responsável, né, o historiador responsável por fazer esse resgate, Antônio Henriques, né, de Juiz de Fora, uma pessoa maravilhosa, contribuiu muito com isso. Ele nos relatou que a própria coroa portuguesa era alimentada com os nossos queijos, né? Havia um eixo ligando Minas Gerais ao Rio e que fazia o comércio desses queijos, né? Para o Estado e também para a coroa portuguesa. Você quer uma riqueza maior do que isso, né? Isso nos anos de Pois é. 1800, né? Então, a gente tem que resgatar isso mesmo e mostrar o valor. É lógico que algumas questões sofreram mudança, né? A própria indústria de laticínios, a própria inspeção sanitária de produtos por meio do sanitarismo, né? E a gente tem que relatar isso porque o Brasil, que até meados dos anos de 1900, 1952, com as primeiras legislações, né, estabelecendo, focando a segurança alimentar, ela cerceou muito a produção do queijo de leite cru, né? Uhum. E aí os laticínios, de maneira geral, conseguiram ocupar um espaço deixado, né, pelos queijos artesanais de leite cru. E aí, depois de algumas décadas, né, a gente vem resgatando isso e mostrando que também o queijo de leite cru é possível ser comercializado, com segurança, né? Hoje nós temos algumas instituições, e é sempre importante trazer à tona aqui
o valor que essas instituições têm para os produtores rurais, e eu não poderia deixar de forma alguma de citar a Emater, que faz um trabalho magnífico com capacitação junto aos produtores, com boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, para que os produtores entendam cada vez mais a importância da qualidade do leite, a importância do produto final atender, né, às normas legais dentro dos valores estabelecidos, né, principalmente para a questão da segurança alimentar por meio de alguns grupos microbianos. Pois é, você já até citou, né, sobre boas práticas e assim, eu fico imaginando a quantidade de desafios que tem para quem quer produzir e para quem está ali orientando, né, no caso, por exemplo, da Emater, porque eu falo assim, as pessoas às vezes elas querem produzir, mas ela não tem muita noção, assim, do que é a cobrança, né? Do quais são os critérios para garantir um alimento seguro e o que o consumidor realmente quer sentir de sabor, né? É verdade. E além de outros desafios que eu tenho certeza que você pode citar mais aí, né? Sim. Que envolve o queijo Minas artesanal. Então, Sara, fazendo um resgate aí da questão legal, né? Porque eu acho que essa questão da legislação, ela traz para a gente justamente esse desafio, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu já citei aqui, né, na minha fala a primeira lei, que é a 14.185 de 2002, de lá para cá, olha, eu falo para você, é muito difícil acompanhar o tanto de legislação que foi, né, submetida. Umas submetidas não foram emplacadas, foram revogadas, e hoje, né, as principais legislações elas trazem para a gente uma série de cobranças junto ao produtor, e o produtor muitas vezes não entende isso, ou entende isso como uma questão puramente burocrática, né? E acho que o Sim. Estado ele precisa até de repensar um pouco sobre essas leis, os decretos e tudo mais, para tentar simplificar de fato um pouco, porque olha, a gente está falando aqui de boas práticas agropecuárias, sanidade animal, boas práticas de fabricação, qualidade da água, né? Isso tudo já entra como desafio, tá? E isso tudo Sim, é energia legislação, elétrica. porque é preciso que se cobre, sim, né? Mas Aham. você tem uma noção, hoje nós temos algumas instituições querendo cobrar, inclusive, o programa de autocontrole, que é um programa que não são todos os laticínios, inclusive, que passam por uma inspeção rigorosa pelo Serviço de Inspeção Federal, pelo próprio IMA, né? E aí nós temos que entender o seguinte, olha, o produtor, agricultura familiar, que ele está lá num espigão a 50 quilômetros, né, da sede do município, será que ele tem essa condição de poder entender, né, o que é uma segurança alimentar, como é que o queijo dele deve ser produzido e tudo mais? Por isso que nós temos que ter o entendimento e o esforço, né? Não fazer com que o Estado seja assistencialista, mas ele precisa dar uma assistência mínima para que esse produtor tenha uma consciência ainda maior dos seus atos, do seu processamento, do seu modo de fazer, para garantir inocuidade ao seu produto, para ele poder ser comercializado sem riscos, né? Então, nós temos um desafio muito grande com as legislações, inclusive, Sara, é importante destacar que nós tivemos, por volta aí de 2006 até 2010, um volume muito grande de produtores que começaram a se cadastrar no serviço de inspeção, né, estadual, Uhum. que nós chegamos a ter mais de 300 produtores cadastrados no IMA, né, devidamente registrados e tudo mais, de várias regiões, principalmente do queijo Minas artesanal. Mas, infelizmente, nos últimos anos, e aí também a gente pode considerar que a própria pandemia contribuiu um pouco com isso, alguns produtores acabaram saindo, né, desse serviço de inspeção, em razão, no entendimento de muitos, dessa burocracia que a legislação traz. E aí, olha só para você ter uma noção, eu trago aqui para você um relato que eu peguei no site do IMA. Olha, documento para registro de queijaria, né? Ou seja, queijaria é aquela em que se processa queijos artesanais, né? Queijo de leite cru. Aham. Então, você tem que fazer um requerimento de registro,
relação de documentos, né, para registro. Olha, dentro da relação de documentos, eu peguei aqui, olha, nós temos requerimento de registro, cópia de registro de propriedade, memorial descritivo, planta baixa, planta de situação, ou seja, eu trago aqui mais de 20 itens, ou na verdade são 20 itens que o produtor precisa poder atender. E se ele não tiver esse apoio, seja da Emater, do próprio IMA, ou da prefeitura local, que tem muita prefeitura que consegue, por meio da Secretaria de Agricultura, dar esse suporte, ele por si só não consegue atender, você entendeu? E às vezes é um produtor que tem um queijo excelente, tem um queijo de ótima qualidade e perde a oportunidade de se cadastrar, de ter um bom registro para poder ampliar a sua comercialização, né, para além da sua própria região, do seu próprio município. Assim, como que informação, né? Como que a gente precisa ainda de trabalhar a comunicação? Fala assim, tudo bem, né? As legislações, elas estão aí porque elas, né, a gente tem necessidade de garantir, né, o alimento seguro, principalmente. Mas exatamente isso. Como que eu chego com essa informação, né, para quem está lá né, no interior do interior mesmo, né? Como que essas informações chegam de forma clara, como que ele vai entender a importância disso. Eu falo que eu fiquei no campo, né, trabalhando com produtor de leite, falando de qualidade do leite. E aí a gente tem todos os problemas que você citou aí. A água, eu falo que é um problema seríssimo que a gente tem para a qualidade do leite, né? Às vezes a pessoa carreador de contaminantes do mundo, né? Você é biólogo, você sabe, é o maior carreador de contaminantes que nós temos. Exato, e aí assim, você vê que às vezes ele faz tudo certinho, mas se a água dele, se ele olha para a água dele e ela tá clarinha, ele não entende que tem nada ali causando nenhum dano, né? E aí eu imagino assim, se para vaca, né, se para mastite, ali, se para garantir um CPP baixo já é um desafio muito grande, imagina isso para produzir queijo, né? Que não tem como você fazer isso sem água, né? Como é que você mostra isso? Então, sim, é exatamente isso, né? Como que a gente chega com informações? Eu falo porque eu chegava em muitos currais, José, e assim, as pessoas, elas às vezes fazem errado porque não sabem mesmo, entendeu? A gente acha que às vezes é básico demais, né? Mas não sabe mesmo. Então, eu acho que comunicação, levar informação, educação é um negócio que a gente tem que todo dia tá batendo. Pois é, Sara, e você faz muito bem por meio do seu canal, né? Papo de Laticínios está aqui para isso, né? Mas olha só, eu acredito muito na força dos grupamentos de produtores, por meio das cooperativas e associações. E aqui nós destacamos a Cooperativa do Cerro, que faz um trabalho espetacular com os produtores, a Associação dos Produtores de Queijos Artesanais, do Cerro também, a Procan, que dos queijos canastra, né? A Associação dos Produtores de Queijo. Hoje nós temos, inclusive, uma associação estadual do queijo artesanal, né? E aí eu cito alguns nomes aqui, né? O Joãozinho Leite, que tem feito um trabalho muito importante lá na canastra, que está à frente também da associação estadual. A Mariana, lá de São João del Rei, né? Que também tem assumido aí um papel muito importante junto dos produtores. Ou seja, tem muito nome, né? Tem muita gente boa que hoje quer buscar um caminho seguro, um caminho legalizado, um caminho de parceria, acima de tudo, né? Para gerar mais oportunidades, trazer esse produtor que, às vezes, ele não tem assistência devida e colaborar com a sua inclusão, né? Nós precisamos de mecanismos de inclusão. E aí eu sou um pouco crítico em relação ao Estado, em relação por isso. Porque você imagina, um Estado que possui 853 municípios, nós estamos citando aqui somente 15 regiões, né? E você pega aí o Cerro com 11 municípios, Cerrado com 20 municípios e outros mais, né? Ibitipoca com 16. Ou seja, o somatório disso tudo, se você for colocar nas mãos do grupo, né, ou do setor, né, da coordenação dos queijos artesanais da Emater, é muito pouca gente para poder atender a um volume extremamente Muito,
relevante, né, de produção. Então, nós precisávamos de mais equipes, inclusive equipes de campo, né, para poder estar orientando melhor. Eu sei, Sara, que a Aprocan, a Cooperativa do Cerro, elas trabalham com profissionais para poder fazer esse trabalho de campo, tá? Mas não são todas Uhum, as associações que têm recurso suficiente para poder atender a isso, né? Eu acho que, de repente, exato. as associações poderiam gerir um recurso que viesse por meio do Estado ou do governo federal, seja de onde for, justamente para poder trazer mais informação direta ao produtor no campo, né? Porque aí, porque eu falo assim, a gente tem que mostrar as oportunidades que o Estado tem, né? A gente Sim, já falou assim, toda da importância econômica, cultural, né? E eu falo assim, o tanto que o leite, né, e que o queijo significa para a gente fala de interior porque está muito associado ao interior, né? Mas quanto que isso. isso traz qualidade de vida? E eu falo assim, oportunidades de mercado mesmo, né? Para o município mesmo. Sara, você imagina o seguinte: todo produtor que é devidamente registrado, legalizado, ele tem o serviço de inspeção atuando, ele pode colocar o produto dele em qualquer lugar dentro do estado ou do país. Isso é um ganho muito grande para o estado. Por quê? Porque você tem ali cobrança de impostos, você tem ali geração de emprego formal, você tem ali um produto que você tem condição, inclusive, de quantificar pelo volume de produção, até para saber, de fato, quais são os desafios que esses produtos trazem, né? Qual que é o alcance que esse produto pode trazer divisas, inclusive, para o Estado, para a região, para a permanência do homem no campo. Ou seja, se a gente citar aqui quais seriam, né, os ganhos com isso, acho que são fantásticos, enormes. Exatamente. Aí você já até falou um pouquinho, ô José, das boas práticas, né? Eu queria só entender como é que funciona isso, né, para os queijos artesanais, essa cobrança, né, das boas práticas, né, a sanidade para garantir a sanidade animal, né, para garantir a segurança alimentar, né? Como que é quem que faz isso? Como que funciona isso para os queijos artesanais? Sim. Pois existem várias premissas, né? Dentro da sanidade animal, todas as vacinações, inclusive há até na nova legislação, que é a Lei 13.860, que inclusive é de autoria do deputado Zé Silva, né? É a Lei do Queijo Artesanal, ela traz, por exemplo, a propriedade com o dever de ser livre de brucelose e tuberculose, né? Aham. Assim, é muito difícil isso, tá, Sara? Não é fácil uma propriedade estar livre. É muito mais fácil uma propriedade controlar, por meio de diagnóstico, né, a brucelose e a tuberculose. Mas está lá na Aham. lei e deve ser cumprida, né? A questão da sanidade é preciso ter a visitação periódica dos veterinários, como eu falei, reforçar a questão da vacinação, né? Fazer todo o controle, inclusive de uma das principais doenças que trazem consequências graves ao leite, que é a mastite, né? Então, todos esses critérios devem ser devidamente verificados pelo produtor, junto com assistência técnica. Dentro das boas práticas agropecuárias, né, que traz também essa questão do manejo, da sanidade e tudo mais, o produtor ele conhece muito bem, o que ele precisa estar atento é a questão da limpeza e sanitização dos objetos que entrarão em contato com o leite, seja a ordenha Aham. mecânica, o balde, o latão, o próprio tanque, né, ou O o recipiente resfriador. condicionante do leite para a produção do queijo, os utensílios que são utilizados, já falando aí, né, entrando nas boas práticas de fabricação. E é Uhum. esse sentido, sabe, Sara, que os produtores passem por um curso de boas práticas de fabricação, inclusive é a Emater que dá esse curso em todas as regiões, para poder, principalmente quando é agricultura familiar, é o próprio produtor, né, ou a sua família que processa o queijo, ele não tem necessidade de ter um técnico específico para poder estar processando esse leite na transformação do queijo. Quando ele tem o curso, ele mesmo e a família, né, logicamente, todos aqueles que passaram pela capacitação, terão condição de fazer.
Mas a questão é isso. Eu sempre falo, olha, nós precisamos estar atentos ao caminho do leite. Onde é que o leite passa? Por onde ele passa tem que estar o mais limpo possível, né? Exato. Ele não aceita desaforo de jeito nenhum, né? Ah, é verdade. É, e assim, eu vejo que tem muitas queijarias, né, que elas se empenham muito para deixar tudo adequado para conseguir um selo. E aí depois acaba acontecendo um desleixo, assim. Não sei se a palavra certa é essa, nem se eu deveria usar esse termo, né? Mas Uhum. acho que depois eles acabam relaxando um pouco ali, já consegui o selo. E é um negócio que eles têm que a gente não pode deixar né, de falar com eles não podem deixar isso esquecido, né, e passado por cima de jeito nenhum, porque eu falo assim, não é só ter o selo, né, é garantir o selo ali, porque eu falo assim, o selo não é garantia de que o produto dele vai ser aceito no mercado. Não é isso? Uhum. Ele tem que entender que é o Sim. produto dele que precisa de estar bom todos os dias, Então, né? Que tem Sara, que ter um padrão é ali. isso, exatamente. Porque é o seguinte, qual que é o principal foco, né? O principal desafio que o produtor tem? É conquistar cliente. Sim. Atender ao processo legal, né? A vigilância sanitária, os serviços de inspeção sanitária, ele não é diário, ele não está ali na queijaria todo dia para poder fazer isso. Mas o consumidor está todo dia indo lá na gôndola do supermercado comprando meu produto, né? Como eu como Sim, produtor. sim. Então eu preciso de enxergar isso muito mais então do que ter, né, uma queijaria devidamente registrada, né, com alvará sanitário em dia, é eu pensar que o meu produto ele precisa diariamente eu ter o zelo por ele, o cuidado por ele, para ele conquistar cada vez mais consumidores. Se o produtor É. tiver essa visão, eu acho que o serviço de inspeção vai ser o que ele menos vai se preocupar. Exatamente, eu penso isso. Falo, gente, olha só, se você, né, todo dia executa ali suas atividades para atender o seu consumidor, as legislações, as auditorias, as inspeções, né, elas viram só uma consequência. Porque, Sim, eu falo assim, a lei sim, existe para verdade. garantir o alimento seguro, né? E além do alimento seguro, tem que ser saboroso. E dificilmente você vai encontrar um produto que foi produzido, né, sem nenhum cuidado, né, sem nenhum cuidado de boas práticas agropecuárias ou de fabricação, que vai ser gostoso, né? Verdade. E É aí, muito quando você difícil. fala, né, de um produto saboroso, um produto que consiga mexer, né, com o paladar do consumidor, Exato. eu acho que nós temos alguns indicativos muito interessantes de serem relatados aqui. Por exemplo, nós temos os concursos municipais dos queijos artesanais, o concurso regional e o estadual. E agora também nós temos o concurso mundial, que está indo para o seu terceiro ano aqui no Brasil, né? Sim, Que sim. eu tive a oportunidade de participar como jurado nas duas primeiras edições. Assim, eu tenho o privilégio, tá, Sara, de também ser jurado do concurso estadual. Alguns regionais eu também tenho participado. E esse ano eu já Aham. recebi, né, um convite para Sabinópolis, que é um município da região do Cerro, que deve fazer em breve agora o seu concurso municipal. E isso, para mim, como é que fala? É uma cachaça, eu até brinco, né? Que o queijo ele, ele te ganha, né? Ele te ganha pelo Aham. sabor, ele te ganha pela história, ele te ganha pela cultura. Assim, é um produto que nós mineiros, né, precisamos de conhecer mais, precisamos de valorizar mais e apoiar acima de tudo. Eu confesso que eu fico um pouco de inveja de você, porque deve ser um trabalho não muito difícil de ser executado, né? Ficar ali provando queijo, porque eu sou Pois apaixonada é. com queijo. E olha só, eu faço isso desde quando eu iniciei meu doutorado em 2002, né? Eu tenho recebido esses convites e tudo mais. E aí, eu gostaria de deixar aqui um relato da evolução que esses queijos tiveram, sabe? Olha, lá quando a primeira legislação veio, que os produtores começaram a se adequar melhor e tudo mais, a gente tinha, além de um volume pequeno de produtores, né, que submetiam seus Aham. produtos à apreciação nos concursos, a gente tinha produtos muito frescos,
produtos que ainda precisava de melhorias para chegar num nível que a gente pudesse estar ofertando, inclusive para um presidente da República, para governador e outros, e outras personalidades mais. Hoje, nós temos queijos de excelente qualidade. Nós temos queijos hoje que participam dos concursos. Quando a gente vai para o estadual, então, a gente fica numa dúvida tremenda, porque todas as regiões conseguiram evoluir. Todas as regiões mostraram que estão, sim, querendo, além de se adequar, conquistar mais clientes e fazer com que o seu nome vire destaque, inclusive na mídia nacional, que tem acontecido Exato. muito isso. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que são os critérios para os concursos, né? Independente se é municipal ou se é o mundial. Uhum. Os critérios são muitos, né? Nós temos. Não é simplesmente eu provar um queijo e dar uma nota para ele. Né? Nós temos. Aham. Aí, só fazendo um recorte aqui para o Estado, é importante destacar que os queijos do municipal eles se classificam para o regional e os Ah, queijos do sim. regional se classificam para o estadual, tá certo? Aham. Porque é importante fazer essas etapas, né, cumprir essas etapas, para que a gente tenha os melhores queijos de fato, né, presentes no Mineiro, né, no concurso Aham. estadual. Mas a gente avalia, Sara, olha, sabor, aroma, textura, presença de olhaduras, coloração, né? E há parâmetros para isso, né? Faixas a serem utilizadas para definição de notas, né? São Aham. grupos de jurados, né? Ou seja, para uma determinada região, para um determinado grupo de queijos, como por exemplo no Mundial, a gente participa de uma mesa que tem vários tipos de queijo, desde queijos mofados, queijos com olhaduras, queijos comuns até, né? Porque no Mundial, o que acontece? Eles não passam por essas etapas. O produtor que quiser submeter o seu queijo ao Mundial, ele consegue fazer isso. No entanto, no ano passado, nós tivemos mais de 1.000 tipos de produtores, podemos dizer assim, submetendo seus queijos. Né? Eu não sei te afirmar categoricamente quantos são os tipos de queijo, né? Aham. Mas eu sei que foram centenas, tá? Centenas. São muitos, meu. É. Legal. Assim, na verdade, esclarece pra gente, né? Qual que é o critério pro queijo ser artesanal? Pois é, para o queijo ser artesanal, ele tem que ser um queijo de leite cru. Pela própria Hum. a legislação de queijo artesanal estabelece isso, né? E Aham. aí ele tem que ser produzido na propriedade de origem, ele tem que ter um tempo para o seu processamento, porque você sabe bem que o leite pós-ordenha, quanto mais rápido eu conseguir processá-lo, menor é a velocidade de multiplicação de possíveis contaminantes, né? Eu Exato. tenho, Uhum. no caso dos queijos Minas artesanais, eu preciso submeter esse produto a um tempo mínimo de maturação, né? Aí eu tenho, por exemplo, Canastra, Serra do Salitre, Araxá com 2 semanas de maturação, Cerro com 17 dias, e as demais regiões que ainda não foram estudadas, em torno aí de 3 semanas, 22 dias de maturação. Também não Uhum. posso fazer uso de nenhum conservante, de nenhum tipo de produto artificial, né? Eu faço uso do coalho, do fermento endógeno, que é um soro fermento, como já relatei aqui, né? E o modo de fazer, que é todo peculiar, né? Inclusive, nós temos queijos reconhecidos pelo modo de fazer, tanto no IEFA quanto no IFAM, né? Eu tive a oportunidade de estar em Ouro Preto, na universidade, falando sobre a indicação geográfica dos nossos queijos, né? Dos nossos queijos mineiros, né? E nós temos Canastra e Cerro fazendo bom uso, né, dessas indicações, que é um caminho também interessante, tá, Sara? Desses queijos seguirem, porque é um reconhecimento fantástico a nível de região, né? Você tem Uhum. todo um embasamento histórico, cultural no entorno desse reconhecimento, do modo de fazer, do resgate de fato, né? Do que esse queijo conseguiu caminhar até os dias de hoje, sabe?
E quando você vê o Que legal. selo lá no queijo, né, validando isso, eu vou te falar, é um orgulho para nós mineiros. Eu imagino. Imagina, para quem está envolvido, né, é muito gostoso. E aí, sobre maturação, a maturação, ela é sabor ou ela é legislação? Boa pergunta. Por que eu falo que essa pergunta é boa? Porque é, em Minas Gerais, até 2008, não havia uma legislação baseada em estudos científicos que pudessem determinar o tempo de maturação de um queijo. E aí, Uhum. quando se entende, o que se entende por tempo de maturação e qual que é o propósito dele? Olha só, a maturação em qualquer país do mundo é utilizada para valorizar as características sensoriais do queijo. Mas é sabido também que a maturação contribui com a redução de micro-organismos contaminantes. Por Aham. quê? Você imagina o seguinte: a maturação desses queijos artesanais ocorre com o queijo fora da embalagem, a temperatura ambiente, normalmente, na prateleira, numa prateleira de madeira, onde o queijo vai fazer trocas com o ambiente, então ele vai perder umidade, e aí ele vai concentrar, por exemplo, seu teor de sal, ele vai concentrar seu teor de ácido lático, e uma série de barreiras para crescimento microbiano, inclusive algumas dessas, como o ácido lático, é também não só inibidor, mas ele consegue, né, eliminar alguns micro-organismos contaminantes. Você tem presente no leite bactérias do ácido lático, que são produtoras tanto do ácido lático quanto também de bacteriocinas, que são inibidores microbianos, ou seja, durante a maturação, você gera um ambiente mais seguro ao queijo, principalmente quando ele é maturado à temperatura ambiente fora da embalagem. Eu tive o Aham. prazer, Sara, de desenvolver no meu doutorado o primeiro estudo científico com queijo artesanal, e foi o queijo do Cerro, e que antes, todos esses queijos deveriam passar por um período de maturação de 60 dias. Agora, você Uhum. imagina um queijo desse passar por 60 dias de maturação. Ele perde completamente as suas características, né? E ainda mais hoje que Sim. o consumidor ele gosta muito do queijo mais fresco, né? Aquele queijo mais branco, né? Até vamos dizer aí, até uns 15 anos atrás, a gente tinha no consumidor, né, um maior desejo do queijo mais fresco, né? Seja de qualquer região, seja ele do Cerro, da Canastra e tudo mais. E aí, quando se observou que a maturação, além de reduzir a contaminação e tudo mais, ele também trazia uma riqueza muito grande, né, uma explosão sensorial para o consumidor, muitos nichos de mercado começaram a ser criados. Né? Nós temos Uhum. consumidores hoje que compram o queijo com 10, 15 dias após a fabricação, leva ele para casa e dentro da sua própria casa ele vai maturando esse queijo até chegar num determinado padrão de seu interesse, né? Inclusive, Aham. nós tivemos recentemente também uma legislação validando os queijos com mofo em todo o estado, né? Logicamente, desde que esses queijos passem por análises microbiológicas que validem, né, vamos dizer, o produto como livre de patógenos e tudo mais. E aí, nós temos várias regiões que estão trabalhando com esses queijos, o próprio Cerro, Canastra, Araxá, que tem queijos excelentes, né? Queijos mofados. Eu acho que é importante a gente destacar também, Sara, que o queijo tradicional ele tem o seu mercado e deve ser valorizado, e é um queijo que eu tenho um respeito muito grande por ele, mas o Estado não pode se fechar à inovação, né? Você tem Sim. uma noção, hoje o Estado de São Paulo tem mais de 100 variedades de queijos artesanais. E o Estado de Minas, com o potencial que tem, ele ainda está muito tímido, né? Nessas vertentes aí de outras possibilidades de queijo de leite cru. Então, o queijo mofado de leite cru, né, até mesmo para as regiões tradicionais, eu acho que foi um ganho e eu tenho certeza que isso, assim, para o consumidor e para o próprio produtor,
é mais oportunidade, né? E tem diferença de queijo Minas artesanal para queijo artesanal? Tem diferença. Como eu falei, né? Ó, dentro dessas 15 regiões que eu citei aqui, vou pegar, por exemplo, deixa eu ver, o Alagoa. O queijo de Alagoa é um queijo artesanal. Ou melhor, os 15 queijos são queijos artesanais. Cada um deles com a sua característica. Queijo Minas artesanal, 8 regiões que eu já citei aqui, né? Lá do Cerro, Triângulo Mineiro, Cerrado, Diamantina, Campo das Vertentes e por aí vai. Os demais, por exemplo, queijo do Vale do Suaçuí, não é um queijo Minas artesanal, é um queijo artesanal do Vale do Suaçuí, né? Estão Aham. estudando, inclusive, outras regiões, Sara, como, por exemplo, queijos de massa cozida, né? O que é um queijo de massa Sim. cozida? Da indústria, é um queijo que tem uma temperatura da massa durante a etapa de mexedura em torno de 55, 56 graus Celsius. Para esses queijos artesanais, é praticamente uma temperatura de 80 graus, é muito superior. Por quê? Porque os produtores fervem a água para poder colocar o queijo nela, para ele poder fazer todo o processo de mexedura. Então, são questões diferentes, como eu disse, cada uma com sua particularidade. O queijo cabacinha, por exemplo, lá no Jequitinhonha, né? É um queijo Sim. que tem uma massa filada, parecida com a da mussarela, mas não pode, não é uma mussarela, né? É um queijo típico de lá, que só ali que tem. É verdade. Eu lembro que eu ia muito. Eu trabalhei muito ali na região do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas. E eu ia muito a Araçuaí. E aí tinha, lá tem muitos mercados, né? E aí, mas era um queijo de massa cozida. Nossa, eu lembro que era muito gostoso, assim. A gente Sim, comprava, toda vez que a gente ia pra lá, a gente comprava esse queijinho. esses É muito queijos são queijos mais interessante. frescos. Por quê? É isso. Porque quando você faz o cozimento da massa, basicamente você elimina, ainda mais nessa temperatura que pode chegar aí a quase 80 graus, você elimina inclusive bactérias do ácido lático, que são responsáveis Aham. pela maior parte do processo enzimático, né? Responsável pela quebra de proteína, gordura e tudo mais. Então, é um queijo que tem que ser comercializado mais fresco mesmo. Ele Então, não assim, aceita maturação. então queijo Minas artesanal é característica só do nosso estado mesmo, né? Ah, sem E aí a dúvida. gente tem Sem queijos dúvida. artesanais que pode estar, a gente pode ter Queijo aqui queijo artesanal você pode produzir no artesanal, Brasil inteiro, isso, certo. inclusive aqui no E, estado de Minas. pois é, Outras legal variedades. isso. É. E o que o Celuarte representa para os queijos? Pois Sara, o Celuarte em 2018, ele possibilitou o reconhecimento de produtos de origem animal e vegetal produzidos artesanalmente, né? Por isso Uhum. que o nome traz consigo a palavra arte, porque ela está vinculada a um modo não industrializado de produção, né? Ah, Quem, de inclusive, artesanal fez mesmo, né? isso, manipulado mesmo, né? Inclusive, o deputado federal Evair de Mello, né, do Espírito Santo, que foi o responsável por essa legislação. E, de fato, ela contribuiu bem, né, Aham. com os produtores, é, é, na tentativa, né, de sair um pouco da sua bolha, né, porque os serviços de inspeção, olha como é que funciona, né? Nós temos 3 serviços de inspeção no Brasil. A municipal, onde o produto só pode ser comercializado dentro do município. O IMA, no caso de Minas Gerais, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que pode ser comercializado só dentro do Estado. E o CIF, Serviço de Inspeção Federal, que pode ser comercializado dentro do Brasil inteiro, inclusive com possibilidade de exportação. Aí eu te Sim. pergunto, por que é que um produtor que tem o Serviço de Inspeção Municipal, ele só pode comercializar dentro do município dele? Ah, porque o vizinho dele ou o cliente dele que mora dentro do município tem mais resistência do que um outro que mora num outro estado, por exemplo? Assim, é estranho, né? É estranho isso. Para mim, um serviço de É. inspeção tinha que ser único, né? Um serviço que validasse Sim. todo o processo de segurança para colocar o produto na mesa do consumidor. E aí o selo arte ele veio mais ou menos dar essa liberdade, né? Utilizando inclusive o CISB, né? Que é um serviço
que validou todo esse processo de comercialização em todo o Brasil. Mas aí, em Aham. 2009, no ano seguinte, Sara, veio a lei do Zé Silva, que inclusive tem uma numeração muito parecida, né? O Celuarte é a lei 13.680 e a lei do queijo artesanal é 13.860, só inverteu o Aham. 8 com o 6, né? E aí o queijo Aham. artesanal, inclusive os queijos Minas artesanais, todos esses que a gente relatou aqui do estado de Minas, eles passaram a se vincular a essa nova lei, né? Que é a lei do Zé Silva, que a gente tem chamado aí, que Aham. podemos dar crédito aqui, né? Que tem um outro deputado também que foi que é o seu Moreira, do Rio Grande do Sul. Foram os dois deputados que fizeram a submissão da proposta, né? Então, Aham. é isso. De toda forma, inclusive o IMA, né, para validar essa comercialização fora do Estado, precisa de ter a validação desse órgão, né? Os produtores precisam ter a validação do IMA para essa comercialização. O IMA não deixou de ser o serviço de inspeção para validar isso. Entendi. Você falou de legislação, você já até falou do 30 de janeiro de 2002, mas eu queria que você falasse assim, o que que essa data representa, né? O que que o 30 de janeiro de 2002 representa para os queijos artesanais? Pois é, Sara, representa ou representava naquele momento uma esperança, né? Desses Aham. queijos saírem da clandestinidade, se ajustarem em relação à segurança alimentar e puderem aí conquistar o Estado como um todo, o Brasil como um todo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? A gente, Uhum. como eu falei, eu me perco em relação ao número de leis que já foram criadas, e olha que eu tenho uma pasta com todas elas ali, porque eu não posso perder isso de vista, eu tenho que estar me atualizando o tempo todo, né? Mas houve, num determinado momento, alguns governos que deram muito apoio, né? Por isso é importante a gente ressaltar que, se você perguntar assim, mas houve um avanço ou não? Eu acho que houve um avanço, porque tirou todo mundo da inércia, tirou todo Uhum. mundo da sua zona de conforto, inclusive os produtores, e todo mundo começou a se movimentar, né? Uhum. Mas tinha muita gente querendo ser pai da criança, né? Teve governador aí que, no seu penúltimo dia de mandato, lançou uma lei dos queijos Minas artesanais, né? Uhum. Para vir depois um outro governo para poder regulamentar a lei por meio de um decreto. Mas eu acho que o importante é o diálogo que está acontecendo entre o serviço de inspeção, entre todos os atores que compõem a cadeia produtiva dos queijos artesanais. Hoje eu faço parte, inclusive, de uma rede de pesquisa mineira, de pesquisadores de várias instituições, institutos federais, universidades, a EPAMIG, que capitania todo esse processo, por meio do Daniel Arantes, mandar um abraço para ele aqui, lá em São João, né? Faz um trabalho fantástico junto a esse produtor, levantando dados, buscando conhecer melhor todo esse trabalho, até mesmo para subsidiar melhor as legislações. O que a gente Uhum. tem que avaliar, Sara, é o seguinte: a lei, de maneira geral, por mais que ela tenha seus critérios, resguarde o consumidor e tudo mais, ela conseguiu trazer mais produtores para o processo formal ou não? Sim. Entendeu? Ela hoje Aham. é mais uma barreira ou ela é, de fato, uma ponte para essa legalização, para essa, vamos dizer, para esse ajuste que o produtor precisa ter para colocar o produto no Entendi. mercado? Eu Aham. eu não me lembro, foi durante a pandemia, não me lembro muito bem o ano, eu participei de uma webinar lá no Instituto Laticínios Canitos, que eu achei assim muito, muito legal. Foi mais ou menos isso que a gente está fazendo, com mais participantes, com mais pessoas envolvidas, né, com mais pesquisadores também, e tudo mais. E aí eu questionei: a lei, ela mais inclui ou ela mais exclui o produtor da formalidade, né? Vou Entendi. fazer uma análise muito fria aqui, pelo número de produtores que hoje estão registrados no IMA, que possuem até mesmo o Serviço de Inspeção Municipal.
eu acho que nós temos um percentual dentro da produção artesanal muito pequeno, que deve chegar aí entre 2 a 3% dos produtores. Ou seja, cumprimos o nosso papel até aqui? Eu tenho Não minhas dúvidas. sei. É, é verdade. Dá para refletir mesmo. É, Dá para refletir se você mesmo. fala assim, não, mais da metade dos produtores, ou estamos vindo numa crescente de regularização, de adoção do serviço de inspeção e tudo mais. Aí fala, não, então é uma questão de tempo para que todo mundo possa se adequar. Mas nós tivemos picos de registros, de cadastramento do serviço de inspeção e agora nós estamos, infelizmente, com um decréscimo. Entendi. Pois é, realmente é preocupante, né? Que tem todas as questões que nós citamos no início, culturais, econômicas, né? Que não podem, né, deixar não pode ser esquecida, nem pode ser deixado por causa de uma burocracia, né? Então, assim, as Sim, burocracias, elas devem existir, mas a gente tem que achar os caminhos para elas ficarem acessíveis, né? E aí é o que a gente falou de educação, de comunicação, né? O quanto que precisa de assistência. Não tem muito jeito de fugir disso, né, o professor? sem dúvida, É, Sara. Eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? sim, sim, E sim. aí, quando você pega uma legislação que ainda atrelada a ela exige que o produtor cumpra um tempo de maturação, aí eu te faço uma pergunta. Olha, vamos imaginar que eu seja um produtor, eu não sou produtor de queijo artesanal, mas vamos imaginar que eu fosse. E eu atendo a todos os pré-requisitos. Eu tenho uma queijaria muito bem montada, estruturada, eu tenho um rebanho sadio, leite de boa qualidade, conheço muito bem das boas práticas de fabricação, produzo um queijo de excelência, um queijo de leite cru, mas de excelência. A pergunta que eu te faço é: se eu fizer uma análise microbiológica desse queijo, com 2, 3 dias de fabricação, e esse queijo atender aos parâmetros legais, por que é que eu não posso colocar esse produto no mercado? É, exato. E aí, eu vejo o Exatamente. seguinte, já conversei isso muito, inclusive com o Gilson, lá da CEAPA, mandar um abraço para ele também. Tem muita gente mandando abraço, tá, Sara? Pode mandar. É bom que depois eles E, ficam assim, sentindo em alguns convidados para pontos a gente. voltar. Como? Assim, é bom que depois eles se sentem convidados para vir Ah, para o Papo de verdade, Laticínios. verdade. Em alguns pontos ele converge com a minha ideia, que é o seguinte: olha, se o produtor ele consegue ter um plano de amostragem interessante, ele consegue submeter a um laboratório credenciado e chega à conclusão que o queijo dele, mesmo que com 3 dias, 5 dias está ok, a inspeção deveria liberar o queijo dele para o mercado. Ela não deveria Sim. cobrar tempo de maturação desse produtor. As indústrias de Uhum. laticínios funcionam assim, sabe? Sim, Eu exatamente. coloco um parmesão maturando por um ano, por exemplo, porque eu sei que para ser um parmesão de qualidade, ele precisa desse tempo. Mas eu coloco um Sim. frescal no mercado com 2 dias após a fabricação dele, por quê? Porque eu sei que as características sensoriais desse queijo vão sendo alteradas ao longo do tempo. Portanto, quanto mais cedo eu colocá-lo no mercado, menos devolução eu vou ter do produto, Sim, né? sim. É, e Então, é, é e é, e justo é- isso, você concorda? exatamente. Eu falo assim, a partir do momento que você produziu ali, que você fez as análises que não tem nenhum risco e tá tudo ok, você manda pro mercado, né? Sim. E aí, Hoje assim, o a decisão. produtor ele é penalizado por isso. Vou pegar o produtor todo o cerro, 17 dias. Se com 5 dias ele podia já colocar o queijo no mercado, se está ok as análises dele, ele vai ter que esperar mais 12 para colocar esse queijo no mercado. Aí eu te pergunto, todo produtor respeita esse tempo? É outra pergunta que tem que ser feita. É. Eu não estou aqui para poder condenar ninguém, mas eu acredito que alguns desses produtores não respeitam esse tempo, né? Uhum. E aí, Exato. por que não respeita? Porque ele sabe que o queijo dele tem um nicho de mercado para produto mais fresco. Outros sabem que tem que deixar mais tempo porque tem consumidor que quer um produto mais intenso, né? Uhum. Então, Sim, sim. eu acho que está baseado nisso. Tempo de maturação tem que estar atrelado à característica sensorial e não segurança microbiana.
Exatamente, porque aí ele tem que conhecer o nicho dele, né? O meu consumidor, ele gosta de um queijo mais curadinho, então eu vou maturar por mais tempo. Ou se não, né, se tá tudo Isso. ok, eu posso liberar. E assim, ainda tem todas as questões, assim, de financeira dele ali, né, do dia a dia, porque Ah, imagina o estocar. capital de giro que ele vai ter que precisar. Pois é, ué, né? Estocar é caro, né? É. 17 dias, né? Para diferença, por exemplo, se ele sai com 5 dias, ou uma semana, na verdade, né? Pode fazer muita diferença na Ô, vida dele. Sara, você sabe que nós temos produtor de queijo hoje no estado que produzem mais de 1.000 peças de queijo por dia. Nós Ó, temos produtor com 5 peças, 10 peças, mas nós temos produtor hoje, principalmente na região do Cerrado, que é uma região maior, com volume maior de leite e tudo mais, nós temos produtores com milhares de litros por dia, pois entendeu? é. Não, Você então, imagina assim, pois é, o estocar isso capital tudo, de. né? É. Não é barato, e fica às vezes inviável para ele, o que às vezes acaba tirando da atividade, né? Sim, Eu acho, sim, eu acho que, eu acho que quem tem que mandar no mercado mesmo é o consumidor, né? Ele que define o sabor que ele quer sentir. Agora, tem que garantir que tá seguro, que não vai correr risco nenhum. exato, Se você tiver exatamente. garantido, né? Exatamente. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a comercialização. Você até citou ainda, né, dos clandestinos aí, né, o que o 30 de janeiro de 2002 causou, mas a gente ainda tem muita gente no clandestino, a gente ainda perde muito, né? O nosso mercado de queijos artesanais ainda perde muito por causa das burocracias, né? A gente podia estar vendendo muito mais, a gente podia ter em muito mais lugares do Brasil e do mundo. Ô, Sara, olha só, você imagina que hoje ainda nós temos produtores que precisam fazer o transporte do seu queijo de madrugada para poder fugir da fiscalização? Eu acredito. Ué, Então, aí quando você perguntou sobre a questão da legislação, se ela está cumprindo o seu papel, com esse produtor ela não está cumprindo, Sim, né? Com o consumidor que vai receber esse queijo, ela também não está cumprindo, né? exatamente. Aham, Então, o processo de comercialização, ele é muito complexo. Eu entendo dessa forma. Por que que é complexo? aham, Porque nós temos produtos comercializados internamente, dentro do próprio município, produtos que são comercializados regionalmente, produtos que são levados da região produtora para outros estados, e por aí vai. Tem de tudo que você puder imaginar. E tem ainda o mercado central, que né, vamos dizer, Belo Horizonte, na figura do mercado central, que é o mercado de maior importância que nós temos, maior símbolo que nós temos da comercialização do queijo artesanal mineiro, né? aham. E aí é um outro detalhe, né? O mercado central tem uma legislação que proíbe a fiscalização de queijo lá dentro, né? Ou seja, o queijo conseguiu chegar lá dentro, acabou, ele vai ser comercializado de toda forma, você entendeu? Aham. E ali você tem de tudo, você tem desde queijos, né, de todas as regiões, queijos mais frescos, queijos maturados, queijos mofados que também estão sendo comercializados lá, mofado no bom sentido, né? Queijo que o Aham. produtor de forma calculada, né, de forma natural, deixou crescer uma espécie de mofo ali, né, ou um Aham. grupo de micro-organismos para poder gerar aquela característica no produto, né? De queijos mofados especificamente. E aí, essa comercialização, o cliente em si, né, o nosso consumidor, ele chega lá, ele pega vários queijos empilhados um sobre o outro lá, ele bateu o olho num determinado queijo, é esse aqui que eu quero. Ele vai lá, pega ele, pesa, E embrulha leva. e leva para casa. Porque ele já tem um costume de fazer isso. Ele já confia, inclusive, num determinado comércio, ele confia num determinado produtor. E está acontecendo muito disso, tá, Sara? Eu chego num determinado mercado e falo, olha, eu gostaria do queijo do senhor, por exemplo, seu Zé Mário, lá na Canastra, né, que é muito Aham. conhecido, até fez parte aí de filmes, né, relatos da produção do queijo artesanal, um filme que até indico, o Mineiro e o Queijo, que é um filme muito interessante de ser visto, que conta um pouco dessa história do queijo Minas artesanal mineiro, né, muito, muito Aham. bacana o filme. E aí,
o consumidor chega lá e pede. Por quê? Porque ele conhece, se acostumou com o sabor daquele produtor, daquele queijo do produtor, e aí vai se criando determinadas fidelidades. Mas nós temos também alguns queijeiros que passam, né, nessas regiões coletando queijo, que misturam um queijo com outro, que você nem sabe, né, depois como rastrear um produto desse quando ele chega na mesa do consumidor, né? Sim, sim. O queijeiro você chama a pessoa como se fosse o atravessador de queijo? É isso? Exatamente. E nós temos muitos, essa figura do queijeiro, que em muitos casos, Sara, ele é necessário, porque é o único cidadão, né, é o único ator dessa cadeia que conhece produtor por produtor, que pega uma caminhonete e anda 40, 50 quilômetros dentro de uma determinada região para coletar propriedade por Aham. propriedade e levar o queijo do produtor para o comércio, né? É lógico que existe aí dentro desse processo alguns questionamentos, como, por exemplo, o produtor ele fica muito vulnerável, né? Ele fica muito na mão desse queijeiro, que dita o Uhum. valor de mercado para ele, né? Mas é um processo de negociação. Às vezes, esse processo ele está muito limitado, né? O produtor não tem muito poder de barganha dentro Uhum. dessa rede. Mas é um dos caminhos que se tem para o comércio. Tá? Uhum. É interessante. A gente já bateu bastante aqui em legislação. Vamos bater só mais um pouquinho. Sim, Eu falo assim, o tanto que você tem as coisas distintas, né? Por exemplo, em Minas Gerais, né? Você tem regiões completamente diferentes de outras, né? Produções completamente diferentes, tudo muito peculiar. E uma legislação, você concorda de ser, né, uma legislação para todos? Você acha que, por exemplo, os municípios deveriam estar preparados para aquela região? O Estado fazer uma distinção ali, né, das regiões para cada tipo de fiscalização? pois é. Ô, Sara, você sabe quais são os critérios microbiológicos para queijo de leite cru na União Europeia? Não, não sei. Pode Lá ensinar é para nós. ausência de Listeria e Salmonella e Staphylococcus coagulase positivo. Ou seja, se o meu queijo apresentou estáfilo com contagem abaixo de 10 a 5 UFC por grama de queijo, Uhum. ausência de Listeria e Salmonella, eu posso vender meu queijo. Ou seja, Aham. está livre, ou melhor, está liberado microbiologicamente. No Brasil, nós temos Listeria, Salmonella e outra. Estáfilo no Brasil é 10 a 3. Nem queijo de leite pasteurizado consegue atingir 10 a 3. Falar a verdade para você. Pega qualquer frescal aí, eu desafio qualquer um falar para mim que tem contagem inferior a 10 a 3. Porque não tem. É um queijo muito manipulado, um queijo com muito alta umidade e, assim, é difícil. Aham. E ainda vem coliformes a 30 a 45 graus Celsius. Então, é um grupo de micro-organismos que é cobrado do produtor, que eu acho assim, por que estáfilo não deveria cobrar? Deveria, não estou dizendo que não deve. Mas se nós já temos um parâmetro internacional que está dando certo, por que a gente não pode adotar aqui? Passou Uhum. de 10 a 5, vamos fazer a análise de enterotoxina para saber se o queijo vai estar apto ou não no mercado, né? Uhum. O produtor ele já pratica, né, as boas práticas, tem certificado lá de que ele fez o curso, né? Eu acho que o Aham. foco nosso tinha que estar no produto final, né? Ou Aham. seja, tudo bem, o leite ele é fundamental e ele deve ser monitorado a sua qualidade o tempo todo para o produtor rastrear isso e saber onde é que ele está errando. Mas eu acho que o produto final, quando ele é analisado e chegou-se à conclusão de que ele atende aos parâmetros legais, o resto tudo para trás estava ok também, entendeu? Então, eu Exato. acho que os parâmetros de Stafford, que hoje são os mais difíceis de serem atendidos, eles deveriam ter esse sobressalto. Ele deveria atingir aí esse valor de 10 a 5 para poder ser liberado, porque senão nós vamos estar sempre enganando o consumidor assim, o que nós vamos fazer? Se eu fosse produtor, sabe o que eu faria? Eu pegaria Ah, um meu de 2 meses de validade e submeteria a análise. Aí eu vou sim. ter estáfilo abaixo de 10 a 3. Entendeu?
É, ó, Aham. é uma forma, né? Assim, De eu conheço muito mais os processos da indústria, né? Você tem uma legislação, né, IN 7677 para garantir qualidade do produto, né? Todas a qualidade, né, garantir a segurança do alimento. E aí você tem toda a preocupação com o rendimento, você tem todas as análises que a gente faz lá na indústria, verdade. né, de proteína, de gordura, né? Hoje o pessoal tá falando muito já nas análises de caseína, né? Prestando muita Isso. atenção nisso. E aí tem todos os testes, né? De antibiótico, todos os testes da qualidade do leite, do fraude. E assim, a gente, Sim. além de ter laboratórios, né? Na maioria das vezes, muito bem preparados para fazer as análises, você ainda tem os RBQLs que te cobram isso, né? Por causa da fiscalização. E como é que funciona isso? Eu falo assim, tanto da parte fiscal para os queijos artesanais, e tanto da parte assim do rendimento dele mesmo, né? Como é que ele sabe que o leite dele deu lucro ou deu prejuízo? Boa pergunta. Olha, os produtores que são cadastrados no serviço de inspeção, eles passam periodicamente por essas análises. Da água, do leite, do queijo, é feita visita em loco para poder avaliar, né, as boas práticas ali e tudo mais. Quem faz isso é o Serviço de Inspeção Estadual, no nosso caso o IMA, ou quando ele é fiscalizado pelo SIM, é o Serviço de Inspeção Municipal. Quem não registrado ou cadastrado, como querem dizer, no serviço de inspeção, ele não tem avaliação nenhuma. O risco que ele corre, sabe, é ser pego numa blitz sanitária, uma blitz sanitária. Tirando Aham, isso, ou na vigilância sanitária, quando ela vai lá no mercado e coleta uma amostra do queijo dele para análise. Entendeu? entendi. Então, são esses aspectos aí que devem ser avaliados. Agora, você fez uma outra pergunta em cima dessa, qual que foi mesmo? Eu falo que tem a questão do rendimento, né? Como é que Do ele rendimento. calcula? Boa, boa. O rendimento é o seguinte: dentro da indústria, quando você vai fazer um queijo, o que você faz? Você pega lá a relação caseína-gordura para fazer um determinado tipo de queijo. Uhum, Ou, né, um método mais fácil é pegar, reduzir o teor de gordura do leite para poder atender uma característica final do produto. Então, vou pegar lá uma mussarela. Você pode fazer uma mussarela com 2,7 a 3% de gordura, um frescal 3,2, um Minas Padrão 3,4 e por aí vai. Você consegue retirar a gordura por meio industrial, centrífuga e tudo mais, para fazer a padronização da gordura. No caso do artesanal, o leite é integral, ou seja, você não tem condição de padronizar a relação caseína-gordura para sua fabricação. Então, ele vai ficar certo. suscetível à sazonalidade, ao tipo de alimentação e uma série de outras questões. Aham, E aí, o produtor, ele ainda tem, pelo método tradicional dele, algumas práticas que contribuem para um menor rendimento. Vou te dar um exemplo. Aquelas bombonas de 200 litros. Leite é aham, colocado ali e tudo mais, coloca lá o soro fermento, né, o pingo, o coalho ou coagulante, que inclusive é outra questão também que tá sendo adotada aí, né? O uso aham, de coagulante, quimosina pura, para melhor rendimento, uma série de outras coisas. Mas vamos lá. Usa lá o líquido coagulante para poder coagular o leite. Ele pega uma pá, às vezes uma pá de madeira, às vezes uma pá de polipropileno, que não que ela quebra a massa, ela não corta a massa. Quando você quebra a massa, você elimina no soro o que a gente chama de finos, aumenta o volume de finos, que é proteína e gordura. O que deveria estar na massa do queijo está no soro. E aham, aí, você chega na propriedade, você vê lá, o cachorro está com pelo lisinho, ele está bonito e tudo mais. Por quê? Ele está se alimentando muito bem. Né? Se o produtor dá para ele um soro, você imagina aham, o que ele está comendo, se alimentando, bebendo ali. Proteína de melhor qualidade aham, possível. Né? Gordura, minerais, vitaminas e tudo mais, ele tem que estar um cachorro sadio mesmo. Qualquer animal, os aham, porcos, a mesma coisa e tudo mais. Mas o aham. produtor está perdendo rendimento no queijo dele. É um projeto até, Sara, interessante de ser feito,
para poder fazer essa análise. Olha, continua artesanal se eu pegar um tanque que seja de aço inoxidável, uma lira, para eu quebrar a massa, para eu cortar a massa em tamanhos de cubos, né, adequados e tudo mais, continua artesanal. O produtor vai ter melhor rendimento? Certamente vai ter melhor rendimento. Nós temos determinadas propriedades que gastam aí 9,5 litros, 10 litros de leite para poder fazer um queijo. Mas nós temos propriedade que gasta 8,5. Você imagina, ao longo do ano, se você ganha 1 litro para cada quilo de queijo produzido, olha só, muito. tem produtor que chega aí a produzir 10 mil peças por ano, né? Comum, 10 mil peças por ano. Aí você imagina o que poderia ter, né, de rendimento em relação a isso, né? É um trabalho muito interessante mesmo de ser avaliado. Porque, assim, eu imagino, como é passado de geração em geração e tudo mais, na época do século XIX, que seja, e tudo mais, não se tinha os recursos que tem hoje, né? Inclusive, para alguns queijos, você vê lá o produtor fazendo a prensa na mão e tudo mais, um produtor que produz aí 30, 40 peças por dia, é um esforço muito grande. Tem produtor, por exemplo, que sofre lesão por esforço repetitivo no pulso, na mão. Você olha os dedos estão todos machucados, não estou dizendo, não estão machucados, mas estão deformados alguns deles. E aí, mais uma pergunta. Por que é que se eu usar uma prensa pneumática ou uma prensa com peso mesmo de aço inoxidável, isso vai descaracterizar o meu produto como artesanal? Eu acredito que não, mas você vai melhorar a qualidade de vida do produtor, deixando com que ele faça determinados esforços desnecessários hoje, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. É igual você falou, o negócio que as características, né, elas vão se manter. Agora, o jeito que é produzido, né, se em 100 anos atrás, 150 anos atrás, se tinha esse jeito de produzir, agora a gente tem um pouco mais de recurso que não vai tirar a característica de artesanal, por que não usar, né? Se está melhorando a sua qualidade de vida. Exato. Mesmo porque, assim, os volumes de produção hoje são muito maiores do que os de antigamente, né? Às vezes ele produzia uma pecinha, 5 pecinhas, agora às vezes o cara está produzindo 30 ou 50 peças, né? Então requer muito mais trabalho. Ou centenas de peças, né? Eu tenho um amigo lá no Cerro, o Gilson, amigão nosso também, um abraço para ele. O Gilson produz 250 peças de queijo por dia. Muita coisa. Queijo. É muito queijo. Exato. Professor, tem mais? Eu acho assim, na verdade, esse é o nosso primeiro papo de laticínio sobre queijo artesanal, né? Sobre o queijo Minas, especificamente hoje. Eu falo assim que a gente está abrindo os caminhos aqui para esse, né, outro mercado que existe, que é extremamente importante no nosso país. Foi um papo maravilhoso. Acho que a gente fez só uma introdução de muitos outros assuntos que a gente precisa de trazer aqui. Eu acho que todos os nomes que você citou aqui durante o podcast, eles já podem se sentir convidados para contribuir. Deixa eu acrescentar aqui a turma lá da Emater, Maria Dinice, a Fernanda e o Eric, que são da equipe do queijo artesanal, né, na Emater. A Laurinha lá também da Emater, a Thaís, a turma toda lá, a Marisa. Um abração para eles. O pessoal da Cândido Toste também, né? O Júnior, Denise, Renata, Luiz Carlos, o Max, professor da UFMG, lá em Montes Claros, né? Que você também já esteve lá. Sim, a turma aqui do Campus Rio Pomba, né? No finalzinho, eu queria só dar um destaquezinho para alguns cursos nossos aqui, que tem trabalhado muito com a gente. Então, eu acho que é bacana eu acho rever essa turma toda e trazer aqui à tona o papel que eles fazem na área de queijos artesanais também, que é muito importante. E aí, professor, você podia me ajudar a gente montar um papo de laticínios aqui no nosso estúdio ao vivo, né? Você traz aí mais umas 3 pessoas, nós vamos fazer um papo aqui fantástico, né? Com, acho que pessoas de outras regiões, eu acho que fica muito legal. Pode falar do seu curso, fica à vontade para... tá bom. Obrigado, Sara. É o seguinte, a gente tem pouca oportunidade, né, de um canal tão importante quanto o seu de divulgar o campus, e a gente não pode perder isso, né?
Nós estamos aqui numa cidade, Sara, de 17 mil habitantes, que é a cidade de Rio Pomba. Uma cidade fantástica, como eu falei lá no início. Muito hospitaleira, uma qualidade de vida enorme. E o Campus Rio Pomba é um campus que tem uma expressão muito grande na região, né? Nós estamos Sim. aqui perto de Ubá, perto de Juiz de Fora, nós estamos a 100 e poucos quilômetros de Viçosa, a 76 quilômetros de Barbacena, ou seja, nós temos uma logística muito interessante aqui e uma instituição que é federal, ensino gratuito, com vários cursos do técnico concomitante subsequente, técnico integrado, que inclusive traz o ensino técnico propriamente dito, mais o ensino médio, né, onde o estudante vai estar preparado ou para ir para o mercado de trabalho ou para continuar a fazer uma graduação. Pra você ter uma noção, nós temos aqui no integrado alimentos, zootecnia, informática, meio ambiente e agropecuária, que é o nosso curso mais antigo aqui. Nós temos Aham. 9 cursos superiores, Sara. Laticínios, alimentos, ciência da computação, direito, que nós temos aqui, Ah, administração, legal. matemática, agroecologia, que foi o primeiro curso do Brasil a ser criado aqui, educação física, que mais? Zootecnia, né? Ou seja, se eu esqueci de algum, gente, me perdoem, mas são esses cursos de graduação. No ano que vem, nós já estamos submetendo às instâncias superiores a aprovação da agronomia e o curso de tecnólogo em laticínios, que vai ser o primeiro curso nosso aqui do IF Sudeste, à distância, né? Onde a gente vai poder estar abraçando aí a indústria de laticínios, né? Nós temos muitos queijeiros, nós temos muitas pessoas envolvidas com o setor de laticínios que gostariam de ter um curso superior na área e vão ter essa oportunidade por meio do curso de tecnólogo em laticínios, que é um curso superior de 3 anos, passa rapidinho para poder se qualificar melhor. E ainda nós temos o mestrado profissional, nós temos 4 mestrados profissionais em educação física, em educação tecnológica, em zootecnia e em alimentos. Inclusive, para ano que vem, Sara, nós estamos também pleiteando, está passando aí, está subindo as instâncias superiores para ofertar no ano que vem o doutorado profissional em ciência e Oh, tecnologia de alimentos. Ou seja, que nós legal. estamos 100% verticalizados no campus Rio Pomba, né, onde o estudante ele pode entrar como técnico e sair com um doutorado na mão. Né? E você tem Legal uma noção, demais. tanto o curso de laticínios quanto alimento superior que nós temos aqui foram reconhecidos no ano passado com nota máxima no MEC, nota 5. Né? E vários outros cursos do campus que também são nota 5. Né? Nós temos uma Muito assistência bacana. estudantil muito forte, que trabalha com auxílio moradia, auxílio alimentação, xerox, e uma série de manutenção, uniforme. E ano que vem, ou melhor, esse ano, né, nós estamos querendo reativar o alojamento para melhorar ainda mais a estrutura dada ao estudante. Então, assim, cursos de qualidade, de excelência, gratuito, numa instituição federal, venha para o Campus Rio Pomba. Legal demais, muito bacana. Eu acho assim, a gente tem que divulgar mesmo. Achei interessante demais você ter aí também tecnologia, né? Eu falei que aqui a gente é Isso. uma empresa de tecnologia, então a gente precisa de estar perto aí dos alunos, né? Do povo de laticínios, né? De quem tá. E assim, acho que a gente conversou antes de abrir, né? Você está na cidade de Ipanema, Rio Pomba tem uma proximidade muito grande de Ipanema. Nós já ofertamos em anos anteriores aí cursos à distância do técnico. Nós estamos já em parceria com a prefeitura, o prefeito Júlio, mandar um abraço para ele, para toda a equipe, Roberto, pleiteando a criação de um centro de referência aí, onde também, né, novos cursos à distância, projetos de pesquisa poderão ser desenvolvidos e, quem sabe, no futuro, transformar Ipanema num campus, né, do IF Sudeste MG. É verdade, aproveitar que a gente já produz o maior queijo do mundo, né? E usar isso a Verdade, nosso favor. verdade. Ipanema é uma cidade gostosa, muito quente, né, Sara? Muito quente, Nós tivemos aí muito em quente. fevereiro e eu senti, assim, uma cidade muito quente, mas uma cidade que tem um calor humano também muito grande, uma cidade muito bem estruturada. Vocês estão de Aqui parabéns é. aí. Aqui é uma cidade bem agradável. Fica o convite aí pra vir aqui mais vezes e pra vir na festa do queijo, que acontece agora em julho. Julho. Junho. Julho, isso É, mesmo. é julho, né? É, professor, tem mais algum detalhe, né, sobre o queijo Minas artesanal que você gostaria de deixar aqui, que às vezes eu esqueci de falar?
Pois é, Sara, eu acho que como, né, um start aí do Papo de Laticínios na área de queijos artesanais, eu acho que nós demos uma pincelada, né, em praticamente todas as áreas. A gente Aham. pode, num segundo momento, né, trazer mais pessoas, como você sugeriu, e de repente focar em algum tema, né, que seja de maior interesse, para que a gente possa estar aprofundando mais, né, trazendo à tona desafios e oportunidades da cadeia. E eu acho que você cumpre um papel aí fundamental, né, para os queijos artesanais. Obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua disposição, né? Você estava com problemas de saúde e desde manhã está aí disposto e Pois é, me animado apareceu e uma bem-humorado. blefarite aqui no olho esquerdo, mas eu já estou medicado, eu espero que brevemente ela se desfaça. Vai sim, vai sim. Professor, muito obrigada mesmo. Foi um papo realmente super agradável. Eu não vi a hora passando aqui né? Porque eu falo que quando o papo é bom, você não vê a hora passar, né? É Então, verdade. realmente, eu tenho certeza que a audiência vai gostar muito, porque foram muitas informações, foram muitos esclarecimentos, assim, que ajudam o pessoal a entender melhor sobre esse mundo. Muito obrigada, né? Obrigada pela participação aqui no Papo de Laticínios. Fica o nosso abraço aqui do da Evomilk e do Papo de Laticínios. Eu que agradeço pela oportunidade, Sara, e estamos à disposição para os próximos, é só a gente agendar aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Fico muito Não, nós feliz vamos também agendar. por tudo que aconteceu e só um destaque que eu gostaria de fazer aqui, no mês que vem, Aham. 16 de maio, é o dia do queijo artesanal, né, estipulado pelo Estado de Minas, que é o dia do meu aniversário, 16 de inclusive, maio. 16 de maio. Oh, que Eu legal. fui Tudo a homenageado, ver. mas não foi em razão Exatamente. do meu aniversário, não, tá? Foi só Para não coincidência criar, mesmo. para não criar nenhum problema aqui. É, pessoal, para vocês que querem acompanhar, né, esse e outros episódios, é só vocês se inscreverem lá no canal Papo de Laticínios no YouTube ou seguir Papo de Laticínios no Spotify, né? Todas as semanas nós temos um episódio novo aqui no nosso canal. Siga também as nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Só vocês procurarem por @papo de laticínios ou @sara.machados. Toda semana nós estamos aqui com um papo novo para vocês, tá? Então se inscrevam lá e acompanhem. Um beijo para vocês e até a próxima semana.